Se a gente for transportar esse jogo para o meio de semana, o desempenho do Corinthians, e olhando também o desempenho do São Paulo, que a gente vai falar já já, não dá para tirar muitas conclusões. O Corinthians sente falta do Roger Guedes, isso é fato. E hoje jogou com o Renato Augusto, hein? Jogou com o Renato Augusto, mas não teve a bola durante grande parte do jogo. Primeiro tempo, o Bahia teve a bola praticamente o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, um pouco mais de equilíbrio. O Bahia caiu de rendimento no segundo tempo. E o Renato Augusto também, né? Por conta da sua... É um jogador que está voltando de lesão e aos poucos está sendo integrado à equipe principal. E o Corinthians, eu acho, o Corinthians com 3 zagueiros e o Renato Augusto em campo, a bola passa pouco por ele. A bola vai muito para os lados do campo, com o Fagner, com o Fábio Santos. O Fagner saiu no intervalo. Pouca participação dele, muitas vezes até funcionando como segundo atacante para tentar preencher mais a área ao lado do Roger Guedes, mas não funcionou. Assim como não funcionou esse Bahia do Renato Paiva, né? Ao lado do Yuri, né? Do Yuri Alberto, perdão. O Roger Guedes sim faz muita falta. Exato. E esse time do Renato Paiva, que teve a estreia do Gilberto, né? Aliás, para mim, um dos melhores jogadores do Bahia em campo, enquanto esteve em campo, acabou sendo substituído no segundo tempo, finalizando, cruzando para a área, defensivamente sendo importante também, mas não foi o suficiente para vencer o Corinthians e se manter ali próximo da zona do rebaixamento. O Corinthians parece ter pensado menos na Copa do Brasil do que o São Paulo, por conta da sua situação no Campeonato Brasileiro. Talvez um ponto num confronto direto tenha sido importante, principalmente fora de casa. Mas não é o que o torcedor do Corinthians está esperando, né? Acaba sendo apenas uma manutenção de distância do 17º colocado. É bom lembrar que esse é um confronto direto de equipes que ocupam a mesma parte ali da tabela, né? Pode falar, André. Só rapidamente. Por favor, boa noite, William, boa noite, meus caros, boa noite a todos. Esse era um jogo, no caso de vitória ou derrota, não foi o que aconteceu, mas importantíssimo para os dois times. Para o lado do corintiano, se o Corinthians perdesse para o Bahia hoje, ele seria ultrapassado. Amanhã, provavelmente, por outros concorrentes, né, nessa mesma faixa da tabela. E voltaria a sofrer um forte risco, aquela pressão, num período complexo que é dos jogos da Copa do Brasil, em relação ao rebaixamento. Por outro lado, se o Corinthians tivesse vencido o Bahia hoje, então aí eu entendo um pouco da escalação, a manutenção do Renato Augusto até um período até mais fundo do segundo tempo do que eu imaginava. Porque uma vitória hoje, embora o Corinthians não tenha, por característica, bons desempenhos fora de casa nessa temporada, venceu o Santos depois da parada, venceu o Atlético Mineiro, mesmo num jogo, né, um gol no contra-ataque, mas não importa, venceu. Uma vitória hoje jogaria o Corinthians para uma posição na tabela de uma tranquilidade que o Corinthians não vivia há bastante tempo e poderia atravessar esse período dos 2 jogos com o São Paulo de uma forma um pouco com menos pressão. Não aconteceu, o jogo terminou empatado, mas era uma noite em que os 3 pontos fora de casa serviriam muito para o Corinthians, muito mesmo, por conta do que vem pela frente aí nessa próxima semana e na outra. Vamos lá. O Corinthians vai de Cássio, Fagner... 18-5 as finalizações, tá? Corrigido. Fagner, Gil, Bruno Mendes, Murilo e Fábio Santos. Só aí a gente imagina que para terça-feira, Fagner pode ser titular, Fábio Santos deve ser titular, essa zaga aqui são 3 zagueiros, pode ser 2, aí a gente pode discutir. Cássio, mas aqui dos 3 tem 2 titulares, Fausto Vera pode ser titular, Renato Augusto deve ser titular, o Rojas que entrou deve ser titular, o Yuri Alberto deve ser titular. Basicamente você não tem o Roger Guedes aqui. É o time principal. Pois sim. E o Moscardo. Esse time do Corinthians, por causa da apendicite, repete o número de finalizações, perfeito. 18-5 de fora da área, em direção ao gol, fora do total. Não é? 5-1 na direção dos goleiros. Não é muito pouco? É muito pouco. A diferença não é muito grande para um time quase que titular? Na verdade, foi uma chance num contra-ataque, que eram 3 contra 1, se não me engano. O Adson cometeu uma falha e foi a única chance assim, grande que o Corinthians teve. Quando chegou a fazer um gol no segundo tempo, mas foi anulado corretamente. Então, isso aí não conta, se apaga da análise. Eu acho muito, muito, muito improvável que o Luxemburgo opte por 3 zagueiros para enfrentar o São Paulo em Itaquera na terça-feira. Ele jogou com 3 zagueiros na Argentina pela Copa Sul-Americana, jogou de novo fora de casa. Essa me parece uma escalação muito mais para reagir do que para fazer alguma coisa em termos de proposição. Também pelo que disse o Elton, mesmo com a presença do Renato Augusto em campo, a bola não passa pelo meio de campo. Houve um momento nos primeiros minutos do jogo hoje, primeiros eu digo lá pelos 15, 16 minutos,
que o Bahia teve 2 possibilidades de gol após saídas erradas do time do Corinthians, 2 chutes, um que passou muito perto do Cássio e outro por cima, que a câmera corta para o Luxemburgo e parece ele fazendo assim para algum jogador, quer dizer, vão sair jogando por cima e tirar essa bola daqui, né? Não tenho certeza absoluta de que foi isso que ele disse, mas tenho convicção que foi, para ver se o Corinthians tirava o jogo da proximidade da sua área, porque nem isso o Corinthians foi capaz de fazer durante um bom tempo, praticamente, como disse o Elton, concordo com ele, o primeiro tempo inteiro, quando foi pressionado, o jogo transitou muito próximo do Cássio. Isso é perigoso, porque às vezes sai um pênalti. Sim. Como que poderia ter saído hoje uma bola que claramente não bateu no braço. O VAR determinou bem que o lance não deveria ser pênalti, mas às vezes acontece, mesmo com a presença do VAR. Então a minha impressão é que para terça-feira volta a linha de 4, com a qual a defesa do Corinthians se sente um pouco melhor, embora tenha muitas falhas. Sob o comando do Luxemburgo, defensivamente o Corinthians vai mal. Aí é Gil Bruno Mendes ou Gil Murilo? Boa pergunta. E os laterais, Fagner e... Eu acho que o Fagner vai jogar, a não ser que ele tenha algum problema. Na esquerda. Fábio Santos? O Fábio Santos jogou hoje, né? Até o final. Pois é. E foi visto no ataque até o final, mostrando que com a sua idade já avançada, pode contribuir. Não sei se ele poderá contribuir na terça-feira, diante de uma equipe que é muito mais perigosa do que o Bahia e que está confiante para chegar em Itaquera e eventualmente conseguir vencer lá pela primeira vez. São Paulo tem jogado para isso, né? Mas a minha impressão é que, em termos de escalação inicial, o sistema volta à linha de 4, com o Renato mais municiado, mais acompanhado de jogadores para que o Corinthians possa ser algo próximo da capacidade dele ofensiva, que não é uma capacidade que aparece sempre. Aliás, não é uma capacidade que tenha aparecido nem com uma frequência mínima desejada. Mas coletivamente, o time não funciona, porque individualmente, quando você olha Roger Guedes, Renato Augusto, Rojas e Yuri Alberto, você fala, opa, o São Paulo não tem esse potencial. E o Corinthians tem apenas 12 gols no campeonato. Só o Vasco tem 11 gols. O São Paulo tem 23 gols no campeonato. Ou seja, o Corinthians tem o segundo pior ataque do campeonato. E quando você olha individualmente os jogadores que podem atuar mais avançados, é um time muito forte. Sim. É uma contradição enorme de potencial e de desempenho. O que mostra como a temporada está de cabeça para baixo e como time, coletivamente, o Corinthians é muito pobre ainda. E nós já estamos chegando em agosto. Muitos técnicos e tal. A minha impressão para terça-feira, esse é o problema que o time que é grande, que tem que ter ambição e que está enfrentando um rival direto, que jamais venceu em Itaquera, não pode, até por uma questão de um pouco, vou usar uma expressão forte, de vergonha na cara, Sim. atuar em casa esperando o São Paulo. Não dá, a torcida não vai permitir. Lembrando que o São Paulo foi melhor que o Corinthians no jogo de Itaquera. Isso aconteça. Então, a minha impressão é que volta a linha de 4, com Renato Augusto e Rojas no meio de campo, que é aquilo que o Corinthians tem de melhor hoje, para tentar ser um time que possa ganhar do São Paulo. Algo mais parecido com o que foi contra o América sábado passado. Exato. Para mim, a experiência do jogo contra o América é definitiva para a escalação que o Luxemburgo vai usar com esses jogadores em partidas decisivas. E terça-feira é decisivo, não determina o confronto, mas é a chance que o Corinthians fundamental. tem. Até porque as escolhas de hoje, perdão, Eugênio, as escolhas de hoje foram incompatíveis com o sistema, porque você jogar com 3 zagueiros, ter o Fábio Santos e o Fagner. Exato. E nenhum ponta, porque o Matias Rojas trazia um pouco mais para dentro, o Corinthians não tinha essa transição pelos lados, era mais construção, e então tentava funilar. Não vai funcionar com 3 zagueiros e esses 2 laterais que não são laterais de profundidade, né? Muitas vezes com a linha de 4 jogadores, é mais fácil você vai ter que compensar com ponta. O Rojas contra o América até jogou um pouco mais aberto pelo lado. O Luxemburgo falou na coletiva, né? Que ele também já jogou pelo lado, já funcionou assim como um ponta. Pode funcionar dessa forma, mas com esses 3 zagueiros, esses 2 laterais e mesmo com a volta do Roger Guedes, que é um jogador que joga próximo do Yuri Alberto, o Corinthians não vai ter profundidade pelos lados do campo. Então a tendência é, com a linha de 4, o Matheus Bidu acho que está perdendo um pouco, né, o espaço com o Luxemburgo.
Mas sempre um desses dois laterais acaba fazendo o papel de terceiro zagueiro, um dos dois acaba tendo um pouco mais de liberdade, mas não é característica desse time. Por isso o Adson muitas vezes entra, por isso muitas vezes ele desloca um dos atacantes para fazer o lado. Mas essa formação de hoje contra o Bahia não vai funcionar contra o São Paulo se for para tentar agredir. Não acho se que for para será assim, controlar, talvez. Para agredir, não. Então, o que mais me incomoda quando fala de desempenho no Corinthians é quando o Luxemburgo monta uma linha de 5, porque é uma linha de 3 que vira a linha de 5, que o Fábio e o Fagner voltam na linha dos 3 zagueiros, o time não se torna consistente defensivamente. E dá para você jogar com linha de 5 e ser ofensivo, não tem nenhum problema. Se você souber esmagar a saída de bola, se você souber ter um jogo muito agudo quando você recebe a bola e marcar com força, você pode tornar o jogo muito desagradável para o adversário. Mas o Corinthians marca com linha de 5, preenche o meio de campo, às vezes, e mesmo assim não consegue tornar o jogo difícil para o adversário. E o São Paulo tem conseguido pressionar muito saída de bola. O São Paulo ganha o meio campo várias vezes. O São Paulo ganha o meio campo contra o Palmeiras e ganha o meio campo contra o Fluminense. Sim. Né? Então, as atuações do São Paulo, e esse é um jogo diferente, porque é o jogo a Itaquera, porque tem o peso de semifinal da Copa do Brasil. Em tese, olhando com frieza, a frieza que talvez não seja a ideal para o jogo, o Corinthians precisa preencher o meio de campo para impedir que o São Paulo fique... Agora precisa preencher como? A questão é, o Corinthians entra hoje com o meio-campo com apenas um jogador mais intenso, em tese, que é o Vera, o Fausto Vera. O Juliano, de primeiro volante, funcionou contra o Universitário? Funcionou. Hoje foi diferente. E Moscardo não vai estar à disposição porque é apendicite. Com apendicite. Detalhe que o Juliano funcionou melhor no primeiro jogo contra o Universitário do que no segundo, né? No segundo teve mais pressão. Sim. O Renato Augusto não tem essa intensidade para ganhar o jogo físico no meio-campo. O Rojas também não tem. E aí o time perde. Eu não teria mantido o Renato Augusto o tempo que ele manteve no jogo de hoje. Também achei estranho. O Corinthians, com o próprio Moscardo, o Moscardo apareceu bem, melhor com a bola no pé do que sem ela. Melhor propondo, jogando de cabeça em pé, dando bons passes, do que exatamente como um cão de guarda da defesa. Mas porque o time está exposto. Estoura muita coisa nele. E aí ia chegar no que o Furi falou agora há pouco. O jogo com o América é uma escalação ofensivista do Luxemburgo. Ele joga o time para dentro. Necessária. Porque era o jogo que ele precisava tirar uma desvantagem de 2 gols, de 1 gol, ele precisava fazer 2 gols para se classificar. Não consegue, mas consegue se classificar através dos pênaltis. Só que ele monta um meio-campo em que você tinha o Moscardo como primeiro homem, o Vera saindo para o lado, porque ele fez um losango. Ele fez Moscardo, Vera, Renato Augusto e Rojas, com Yuri e o Roger. Sendo que o Roger, a diferença enorme que ele faz é porque ele não fica parado, né? Ele está em todos os lugares do campo. Se você pegar o mapa de movimentação do Roger, ele tem liberdade para voltar a buscar a bola no círculo central. Ele tem a autorização do Luxemburgo para entender onde ele pode atuar melhor naquele momento. Coisa que o Renato Augusto já fez um dia, mas hoje não tem mais fôlego para fazer. Então, fica um pouco mais fixo o Renato Augusto. Mas acho que essa autorização é porque o time não tem um sistema ou não tem os mecanismos para que funcione automaticamente de um jeito coletivo que funcione. O Roger Guedes busca em campo soluções para aquilo que o time coletivamente não consegue fazer ainda. Porque ele é um cara que tem que receber a bola mais perto da área. O Corinthians tem jogadores para fazer essa saída de bola. Você autoriza um jogador mais inteligente a fazer isso. Acho que isso faz parte do sistema. Quando as coisas não funcionam. Porque mas as coisas... O Corinthians tem jogadores de qualidade... Depende muito da dinâmica de cada jogo. O Corinthians tem que ler o que o adversário está te propondo. Eugênio, o Corinthians tem qualidade para sair com a bola e para o Roger receber a bola mais perto da área e ali resolver os jogos. Eu acho que não é só qualidade técnica hoje. Que falta ao Corinthians no meio-campo é pegada. Hoje ele foi atropelado pelo Bahia na intensidade. Ele não conseguia sair jogando, não é porque ele não sabe sair jogando. Ele tem qualidade para isso. Você olha o time que estava em campo, são jogadores de bom nível técnico. Todos eles. Sim. Mas eles perdiam na pressão, na força física, na antecipação. E aí o time ficava exposto lá atrás. A grande questão do Corinthians é ter um meio-campo mais competitivo. É encontrar o balanço entre usar os jogadores habilidosos que ele tem, Renato Augusto, Roger Guedes, agora o Rojas, e alguns meninos que sabem jogar bola, com o próprio Juliano sabe jogar muito bem. Sem dúvida.
com um time que seja, ao mesmo tempo, capaz de brigar por todos os espaços do meio campo. Esse é o grande desafio. Contra o América, o Corinthians fez 3 gols, mas... Fala, torcedor. Sejam bem-vindos ao canal do Corinthians. O Corinthians que na última rodada contra o Bahia segurou um empate, jogo dificílimo. Teve também a ausência do nosso Roger Guedes, peça importantíssima no nosso ano. Agora o time treina bastante, entendeu? Muita garra. Com a volta também do nosso Roger Guedes, a equipe está bastante unida. O time está bem esperançoso de um ótimo resultado agora no jogo de ida na Copa do Brasil. E agora é torcer, entendeu? Torcer, apoiar o time, esperar um ótimo resultado para que o time se classifique. Agora deixa a sua opinião nos comentários aqui e se inscreva no canal.